A gente acha que não, mas já tá aí já o vestibular do Federal. Jesus Maria José. Então tá. A gente vai começar então a nossa apostila. A gente vai começar então a nossa apostila 5. Vocês já estão com ela, com a apostila 5? A gente vai começar a nossa apostila 5, então, tá? História A. Oi, Letícia. Salve, Vitor. A gente vai começar então a nossa história A da apostila 5. Aula 9. Ai, gente. E esse coronga que não vai? E o povo acha que já acabou? O que vocês acham disso? Não acho nada, né, professor? Não tem que achar nada, né? Então, assim, a aula de hoje, de História A, tanto a aula 9 quanto a aula 10, são aulas bem tranquilas, mas, assim, bem tranquilas mesmo. A gente vai falar sobre Baixa Idade Média, de História A, iremos falar de Baixa Idade Média e também iremos falar sobre crises do século XIV. Então é uma aula que vai, assim, é só fazer assim, que ela vai rapidinho, cara. Deixa eu só achar os slides aqui. Deixa eu ver. Nossa. Você sabe o que eu tenho que fazer? Tem que arrumar meus slides. Mas e a coragem? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Vamos lá. Qualquer dúvida, me perguntem. A gente vai falar então História A hoje, né? Apostila 5. História A, apostila 5. Vamos comentar um pouquinho lá sobre Baixa Idade Média, falar um pouquinho sobre Renascimento Urbano, né? Falar também, se der tempo, sobre Estados Modernos. Belezura? Então, bora lá. Primeiro de tudo, gente, quando a gente fala em Idade Média, querendo ou não, a gente tem que dividir esse período em duas partes, tá? Então, quando a gente fala, sempre quando a gente comenta a Idade Média, a gente tem que lembrar desse período que durou 1000 anos, né? A Idade Média durou aí 1000 anos, essa divisão histórica, cronológica, e a gente deve dividir ela em duas partes. Como assim? Em vestibulares é comum as perguntas estarem lá divididas em Alta Idade Média ou Baixa Idade Média. No enunciado vai estar escrito lá assim, período da Alta Idade Média, período da Baixa Idade Média. Então, só para vocês saberem, quando a gente comenta lá período da Alta Idade Média, a gente está falando do século V ao século X. Então, do século V ao século X, a gente chama lá, a gente chama esse período de Alta Idade Média. Por quê? Porque foi o período de ascensão do feudalismo. Foi quando o feudalismo ele deu aquela ascensão meteórica e as ondas rurais estavam se fortalecendo. Porém, entretanto, todavia, quando a gente comenta sobre Baixa Idade Média,
é a partir do século X até o século XV. Oi, Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo na paz? Então, assim, desculpa, gente. Eu tive que falar com a minha esposa um negocinho aqui, por isso. Senão falaria por libras. Então, bora lá. Então, Idade Média, a gente divide ela em duas partes. A gente divide a Idade Média em duas partes. Alta Idade Média do século V ao século X e Baixa Idade Média do século X ao século XV, tá? Normalmente, em enunciados sobre Idade Média, vem sempre essa divisão histórica, Baixa Idade Média ou Alta Idade Média. Existem algumas diferenças entre elas, tá? Por exemplo, na aula passada, a gente chegou a comentar sobre a Alta Idade Média e a ascensão do feudalismo. Lembrando que todas as nossas aulas elas estão disponíveis no YouTube, né? Então, por mais que a gente se vê a cada 15 dias e a gente sempre trata das 3 frentes de história, né? História A de amor, B de baixinho, C de coração. A gente tem sempre as aulas divididas lá no YouTube para vocês não se perderem e tudo mais. Se qualquer dúvida também pode me perguntar, não tem problema nenhum. Vamos lá então. Sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média ela começa a partir do século X, século XI. Professor, mas por que Baixa Idade Média? É porque quando o feudalismo começa a cair. Quando a questão do sistema feudal começa a enfraquecer. A gente deve lembrar que o feudalismo é o principal sistema econômico, político e social da Idade Média. No feudalismo, durante o feudalismo, as relações rurais eram muito fortes, né? A questão do senhor feudal, do camponês, da igreja se fortalecendo muito. Porém, com o passar do tempo, essa sociedade feudal, ela vai, como é que eu vou falar para vocês? Ela vai enfraquecendo. Com o passar do tempo, essa sociedade feudal, ela vai enfraquecendo, tá? Lembrando que nunca foi uma sociedade igualitária. A sociedade feudal, ela nunca foi igualitária. Porém, a partir do século 10, mais ou menos, 11, começa a ter uma revolução no campo aonde começam a ter inovações agrícolas muito fortes, há uma mudança climática e isso favorece muito o campo. Então, assim, até o século X eles viviam na miséria. Porém, a partir do século XI, mais ou menos, continua na miséria. Porém, a questão climática auxilia muito o campo. Há estações do ano onde o plantio é muito maior. E também o homem acaba evoluindo. O homem medieval ele vai evoluindo e vai construindo novas ferramentas de trabalho para auxiliar o seu trabalho. Como, por exemplo, a charrua, que é esse instrumento aqui, ó, no pescoço tanto do gado quanto do cavalo, a charrua e também a técnica do arado para facilitar essa produção. Tudo isso a partir do século X, então, mudança climática, inovações técnicas, isso gera o quê? Um aumento populacional. Já perceberam isso, gente? Quando tá tudo bem, tende a ter um aumento populacional. Quando a gente está em períodos de estabilidade, tende a ocorrer uma estabilidade, um aumento populacional muito grande. Porém, em períodos de crise, cara, daí a parada é mais embaixo.
em períodos de crise, ocorrem cada vez mais. Em períodos de crise, ocorrem cada vez mais mortes, doenças. E no século XI, eles até que estavam se dando um pouco bem, assim, principalmente com inovações técnicas. Isso gerou aumento populacional e também liberação da mão de obra para o comércio. Uma coisa importante, gente, o comércio, ele nunca acabou. O comércio lá, gente, ele nunca... Ô, Vitória, tudo bem? Que bom saber, Vitória, que tá tudo ótimo aí. Aqui também, passaram bem o feriado, gente? Passaram bem o feriadão, hein? De boa? Ficaram por aí ou viajaram? Eu fiquei por aqui, cara. Vou confessar pra vocês uma coisa. Eu tô com um cabreiro desse corona, mas um cabreiro, gente do céu, não sei de onde que eu tirei isso. Eu não era assim, cara. Então vamos lá. A partir do século XI, então, começa a ocorrer um aumento populacional muito grande na Europa, tá? Começa a ocorrer um aumento populacional gigantesco devido a essas inovações técnicas, melhoria no campo, mais alimentos, né? Isso faz com que as pessoas vivam mais, vivam melhor e passam a ter mais filhos. Beleza? Outra característica importante, o comércio, ele nunca acabou. O comércio na Europa, ele nunca acabou. O problema é que durante o feudalismo ele enfraqueceu. O comércio durante o período feudal, ele enfraqueceu. Por quê? Porque cada feudo, cada vila tinha sua própria moeda. Então era muito difícil realizar comércio. O comércio era muito baseado na troca, então não tinha aquela coisa de se enriquecer com o comércio. Como é que você sabia se alguém tinha posse ou não? Como saber se alguém tinha posse ou não? Dependendo do tamanho do feudo que ela possuía, não era questão do dinheiro em si, tá? Outra característica importante também dessa baixa Idade Média foi a criação de novas rotas marítimas e também novas rotas terrestres. Lembrando que nós estamos na apostila 5, história A, aula 9. Belezura, gente? Tranquilo até aqui? Muito bem. O que acontece? A partir do século XI, XII, com esse aumento na produção agrícola, tudo aquilo que sobrava estava sendo jogado fora. Até que os camponeses começaram a se reunir. Mas se reunir aonde? Já que eles não tinham dinheiro. O que acontece? Durante a Idade Média, a instituição que mais se desenvolveu foi a Igreja Católica. E a igreja, ela com frequência realizava festas religiosas. A Igreja Católica, no nosso calendário, há vários feriados cristãos. Se você parar para pensar, existem vários feriados no nosso calendário que são feriados cristãos católicos. Tem o Carnaval, que foi inspirado nessa questão da igreja. Também, além do Carnaval, Dia de Finados, né? A Sexta-feira Santa, o Corpus Christi. Então, todos esses feriados da igreja. E era onde os camponeses se reuniam nessas festas. E nessas festas, deles se reunirem e começarem a trocar os seus produtos, surgem as feiras. Uma curiosidade para vocês, gente. A palavra feira vem de festa, tá? A palavra feira vem de festa.
festa religiosa. E foi nessas feiras que os primeiros camponeses começaram a se organizar e trocar os seus produtos e criarem novas rotas comerciais. E duas cidades começam a se destacar: Veneza e Gênova. Outra característica importante é a seguinte: após as cruzadas lá, pessoal, querendo ou não, vários produtos começaram a retornar da Ásia. Então os europeus, depois das cruzadas, passaram a fazer novamente comércio com o Oriente, comércio de especiarias. Como assim, professor? O que é isso? Tipo, o que é especiaria? Tempero. O que é especiaria? Tempero. Pimenta, cravo, canela, noz moscada, enfim, todos açúcar, sal, todos estes eram especiarias. E isso não tinha na Europa. E querendo ou não, os nobres queriam ter acesso a essas especiarias do Oriente. Então, muitos europeus passaram a fazer comércio, muitas pessoas passaram a fazer comércio com o Oriente, com a Índia, em busca dessas especiarias que eram muito valiosas e muito caras no continente europeu. Então começaram a surgir novas rotas marítimas na Europa a partir das cruzadas. Beleza, gente? Então, assim, a partir das cruzadas, querendo ou não, depois que os europeus passaram a ter novamente o controle do mar Mediterrâneo, isso facilitou muito a expansão novamente do comércio. E se surge o comércio, surge uma nova classe social que é a burguesia. A burguesia. Belezura, gente. Tranquilo até aqui? Cara, vocês já sabem. Qualquer dúvida, mano, me perguntem. Desse conteúdo aqui que a gente está falando na aula de hoje, tem uma parte, pessoal, que eu não sei, sacou? Mas eu acho que pode vir a cair aí em vestibulares, não sei se vocês vão fazer Enem, né? Sempre cai em Enem essas questões de Idade Média. Não sei, mas eu acho que pode vir a cair esse ano, porque nessa apostila de vocês, esse ano não, né? Esse ano para o ano que vem, na apostila de vocês, tem uma parte dessa aula 9 aí, que, em especial, é um conteúdo assim que, putz, tem muito a ver com o que a gente está passando atualmente. Já vamos falar sobre ele. Com o fortalecimento do comércio, querendo ou não, as pessoas, os camponeses, passam a começam a sair do campo e ir para a cidade novamente. Lembra lá, gente, no Império Romano, que as pessoas, no final do Império Romano, elas estavam saindo da cidade e indo para o campo, em busca de proteção. Agora é o caminho inverso. É o processo de êxodo rural. Como assim êxodo rural? As pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade. Para fazer o quê? Comércio, gente. E as primeiras cidades medievais, elas vão ser chamadas de burgos. As primeiras cidades medievais, elas vão ser chamadas de burgos. O que é um burgo? É um local, uma área onde eles realizavam e praticavam o comércio. Beleza? Isso é um burgo. É um local, é uma área durante aquele período onde eles se reuniam
para realizar trocas comerciais. E esses burgos começam a crescer, e crescer a um ponto onde eles precisavam de proteção, então eles vão construir esses burgos em volta do castelo do senhor feudal, para pedir um pouco de proteção para o senhor feudal, né? Para o senhor feudal também lucrar com esse comércio. E desses burgos, dessas áreas de comércio, elas vão crescendo, muitas pessoas começam a frequentar esse burgo e a viver nesses locais, e começam a surgir as primeiras cidades medievais. Aqueles que moram nos burgos vão ser chamados de burgueses. Aqueles que moram nos burgos passam a ser chamados de burgueses. Beleza? E desses burgueses, que são comerciantes, passa a surgir uma nova camada social, que passa a se fortalecer cada vez mais. Qual a camada social que eu estou falando? Burguesia, gente. A burguesia, 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 a burguesia. Então percebam, é tudo uma série de fatores que vão ocorrendo que levam ao fortalecimento do comércio. Vários comerciantes vão se unindo e surge uma nova classe social na Europa, que é a burguesia, que visa o lucro, o enriquecimento e o acúmulo de capital. Beleza? E aonde essa burguesia ela vai se fortalecer? No campo ou na cidade? Nas cidades, nos burgos. E essa burguesia passa a apoiar os reis. Os reis lá, gente, eles tinham poder bem fragmentado. Ninguém lembrava dos reis. Ninguém lembrava dos reis, sabiam disso? Os reis, na verdade, assim, estavam tipo a míngua, na real. Ninguém estava, de fato, querendo saber o que estava rolando com os reis. Por quê? Porque o senhor feudal ele detinha um poder muito maior do que os reis. Porém, cara, com o passar do tempo, essa burguesia precisava de dinheiro. E quem poderia dar o dinheiro para a burguesia? Os reis, criando moedas únicas. O único jeito de realizar comércio e de enriquecer é se você tiver uma moeda única. Senão fica tudo muito confuso para você realizar uma atividade comercial. Você já imaginou assim, ó? A nossa moeda é o real. Mas o real só é válido para o sul e sudeste do país. Se você for para o nordeste, é outra moeda. Imagine que confusão. E tudo dentro do mesmo território. Por isso a importância do rei naquele período. O rei viria para unificar a moeda para favorecer e fortalecer a burguesia. As primeiras cidades medievais eram muito sujas. Havia uma péssima higiene. Quando eu digo péssima, péssima mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Era comum naquela época eles defecarem em baldes. Você fazia suas necessidades em baldes e daí você abre a janela no meio da rua. E entendeu mais ou menos? Você vai lá, dá aquela boa emagrecida no banheiro, no balde, daí você abre a janela e joga no meio da rua. Isso era comum durante a Idade Média. Era um hábito comum. Imagine, coitado do cara que tá andando na rua, né? Não tem nada a ver com a história, daqui a pouco vem uma chuva. Mas não é com água, é uma chuva
Exatamente, né? Era comum isso ocorrer nessas primeiras cidades medievais, assim como eles se alimentarem. Não sei se vocês já viram aqueles filmes medievais onde o cara tá comendo e daí em cima da mesa passa um rato. Comiam com as mãos e sem talheres, no caso. E na mesa, assim, tá passando um rato e eles acabavam, literalmente, as pessoas acabavam comendo fezes e urina dos ratos também, porque era uma higiene péssima. E outra coisa, a igreja católica, uma curiosidade para vocês, a igreja católica, ela meio que... Oi, Ana. Tudo bem, Ana? A igreja católica, gente... Ana, a gente está falando sobre história A, aula 9, apostila 5. A igreja católica, naquele período, ela perseguia, gente, aquelas pessoas que tomavam banho direto. A igreja não via com bons olhos você tomar banho todo dia. Tomar banho direto. Pelo contrário, cara. A ideia de tomar banho lá era... Tranquilo, Ana. Fique tranquila. Tranquilidade, Ana. A igreja meio que achava que era pecado você lavar seu corpo direto, porque você acabaria tirando o Espírito Santo dele. Por isso que as pessoas não eram chegadas também ao banho. O banho era só umas 2 vezes por ano durante esse período. O banho era umas 2 vezes por ano só. E olha lá, o máximo que tinha é lavar o sovaco, trás do pescoço, as orelhas, o rosto e as partes íntimas. Só. Esse era o tal do banho naquela época, né? Outra característica desse período também, não sei se vocês já ouviram aquela expressão sangue azul. Tal pessoa tem sangue azul para determinar nobreza. Ah, tal pessoa ela é muito rica porque ela tem sangue azul. Da onde vem essa expressão sangue azul? Cara, sabe aquelas pessoas que são bem branquinhas, que não pega muito sol, assim, que tem a pele bem branquinha mesmo, principalmente essa região aqui, assim, ó. E daí quando a pessoa força, assim, aparece as veias dela. O que acontece? Naquele período, gente, medieval e tudo mais, não era todo mundo que trabalhava. O trabalho era para os camponeses. Então, os homens e as mulheres, eles tinham que andar cobertos. Quando eu digo cobertos, cara, era do pescoço até os pés. Pode estar o maior sol do mundo, mas as pessoas andavam cobertas, tá? E esse fator, pelo fato das pessoas andarem cobertas, bronzeado, eram só aqueles que trabalhavam. Então você sabia se uma pessoa era nobre ou não? Por quê? Porque conforme ela fosse muito branquinha, aparecia a veia dela. E daí por isso o tal do sangue azul. Uma curiosidade também, porque Enems gostam de curiosidade. Muito bem. Qualquer dúvida, você me pergunta. Só para encerrar essa parte. Os burgueses criaram lá, os comerciantes criaram as guildas e os artesãos nos burgos criaram as corporações de ofício. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Do século XI ao século XIII, é aquele período de ascensão da burguesia, do comércio, o clima tá bom, até que chega um século. Eis que chega um século
que é o século da desgraça, assim. E é aí que chega a pergunta a questão que eu falei para vocês, que eu acho que pode vir a cair em vestibulares. Porque a gente vai falar agora de um dos principais séculos, assim, aonde tudo deu errado. Pensa num período onde tudo deu errado. No final da Idade Média, no século XIV. Você faz assim, ó, gente. Você pega 2020 e você multiplica esse 2020 por 100 anos. Sacou? Então você pensa, tipo, não foi um século inteiro, mas foi assim, uns 30 anos, cara, desse século XIV, aonde deu muito BO, cara, muita coisa errada. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que aumentou a população devido a vários fatores, como clima, aumento da produção. Só que tem um detalhe, um detalhe negativo no aumento populacional. Conforme aumenta o número de pessoas, querendo ou não, resulta também numa maior procura de alimentos. As pessoas tendem a gastar mais, certo? A gente tem como exemplo, por exemplo, uma família. Quando é só o cara e a mulher dele, gastam tanto. Mas daí eles têm um filho, então gastam um pouquinho mais. E daí tem o segundo filho, já vai gastar bem mais. E a procura de alimento vai aumentar, porque tem mais boca para alimentar. Foi o que aconteceu na Europa nesse período. A procura de alimento nas grandes cidades ela estava aumentando significativamente. O problema é que o campo começou a passar por várias crises climáticas, que gerou queda na produção agrícola. E vocês já sabem, gente. Quando tem muito de um produto no mercado, esse produto tende a ser mais barato ou mais caro? Por exemplo, tem muita batata no mercado. Cenoura. O preço vai subir ou vai diminuir? Tende a diminuir. Por quê? Porque tem muita escassez, tem muito no mercado, tem abundância. Porém, quando tem pouco desse produto, o preço tende a aumentar. Vocês lembram quando começou a pandemia, que o povo saiu tudo doido atrás de álcool gel? Daí começou a faltar álcool gel? Vocês lembram que daí chegou uma época, assim, no início da pandemia, que chegou a faltar álcool gel nos mercados? O preço do álcool gel diminuiu ou subiu? Subiu. Por quê? Porque aumentou a procura e tinha pouco produto no mercado. Mas, a partir do momento que começou a dar uma estabilizada, o álcool gel voltou ao preço normal dele. No século XIV, a comida no campo estava diminuindo. A área rural estava enfraquecida lá, porque as pessoas não estavam dando tempo para o solo. As pessoas não estavam dando tempo para o solo descansar. Isso meio começou a desgastar o solo, e quando desgasta o solo, não adianta plantar mais nada. Se desgastou o solo, não adianta plantar mais nada, porque nada vai funcionar lá. No caso, era o que estava rolando no século XIV. Cara, crise no setor de alimento. As pessoas passam a ter mais fome. A partir do momento que as pessoas passam a ter mais fome, elas começam a emagrecer. E quando você emagrece demais sem ter motivo aparente, cara, é sinal que você está doente. E eis que surge a doença do século XIV, que é uma das primeiras pandemias, que foi a doença bubônica. Mas se falar doença bubônica, quase ninguém lembra. Mas se falar peste negra, a galera já vai lembrar. Né? Então, assim, cara, a fome, falta de higiene, falta de higiene levou
a uma doença que devastou a Europa, que foi a peste bubônica, também conhecida como peste negra. O que levou à fome? Mudança climática, economia saturada, empobrecimento dos solos. E o que foi essa doença aí, gente? O que foi essa peste bubônica? Cara, a peste bubônica foi uma doença que veio da Ásia. Acredita ou não? Que essa pandemia da peste bubônica, lá do século XIV, veio da Ásia também? E essa doença, trazida do interior da Ásia, era uma doença altamente contagiosa, transmitida pela pulga dos ratos. Muita gente acha que é o rato que transmitia a doença, mas na verdade não era o rato que transmitia a doença. Era a pulga do rato que tinha o vírus. Era a pulga do rato que transmitia a praga, a peste. A peste, ela veio das embarcações, dos navios que vinham do Oriente, né? Porém, não era do rato, era da pulga do rato. E lembra que a falta de higiene foi um fator determinante para o aumento dessa e para essa doença se proliferar, tá? Essa doença aí, gente, ela matou 1/3 da população. Matou 1/3 da população europeia, né? Ninguém sabia de onde ela vinha. Muitos acreditavam que era uma doença que vinha pelo ar, mas na verdade não era uma doença que vinha pelo ar, tá? Não era uma doença que vinha transmitida pelo ar, era uma doença do contato. E por que o nome peste negra? Porque necrosava partes do corpo. Partes do corpo necrosavam, gente. E muitos dos médicos, olha como os médicos andavam. Você já imaginou, você tá na tua casa lá doente, daí chega um cara vestido assim, ó, para te atender? Do nada chega um cara assim, ó. Ah, eu vim te atender. Era exatamente assim que os médicos andavam naquele período lá, do período da peste. Beleza? Pessoal, eu vou estar enviando para vocês o segundo coisa aqui também. Porque a nossa aula vai encerrar daqui a pouquinho. Nossa aula vai encerrar daqui a pouquinho. Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar algo? Tranquilo? Não querem perguntar nada a respeito da peste?